Amigas e amigos, é natural que este atentado contra o candidato presidencial Jair Bolsonaro polarize o debate eleitoral neste momento, mas o fundamental é a gente entender as causas da violência. Eu comentei um pouco isso no vídeo passado, mas o debate prossegue e, consequentemente, as manipulações vão ficando cada vez mais assintosas, cada vez mais cínicas. Se fala da violência, de combater a violência, mas não se estabelece essa conexão de causa e efeito. A violência, ela vem de onde? A violência é efeito de uma causa. É preciso raciocinar nesse sentido, porque a gente vive numa sociedade de estímulo à violência. Liga a televisão, tem violência, liga o rádio, tem violência, liga a internet, tem violência, abre os jornais, as revistas, tem violência, e a cultura da violência. Isso vem de onde? Primeiro que é fonte de dinheiro, dá lucro, esses programas na televisão, de manhã, de tarde, de noite, e da audiência fazer cobertura de maneira sensacionalista, normalmente com diagramações sombrias, com blá blá blá, com bravatas e etc., sem fazer o raciocínio, o porquê das coisas. Está aí nos filmes, nos jogos, nas torcidas organizadas, a cultura da violência está disseminada. De onde vem isso? Surge do nada? Isso brota da terra, cai do céu, não tem uma ideologia movendo isso aí? As diferenças sociais, o sentimento de injustiça. O povo tem esse sentimento de injustiça, consequentemente é natural que se difunda essa ideia de que precisa fazer justiça, e a justiça vem por onde? Pela violência. Olha aí a relação causa e efeito. As pessoas que se sentem confinadas na base da pirâmide social, sem perspectiva de ascensão social, enquanto está aí um grupo minoritário vivendo de maneira perdulária, opressiva. E tudo isso não causa um sentimento de injustiça? É evidente, não tem como fugir disso. Portanto, a oposição, aí que a direita procura estabelecer nesse debate da violência, que é entre o coração mole e os que não têm coração, não é falsa, completamente falsa. A questão não é essa. Não é uma oposição entre quem não tem coração e quem tem coração mole. Aí fica essa história de direitos humanos, defender direitos humanos e tal, como se os direitos humanos não fossem algo que deve ser, ter em alta conta. É uma questão sagrada. Os direitos humanos é uma questão sagrada. Muitas vezes se diz, está defendendo direitos humanos para bandidos. Ninguém está defendendo direitos humanos para bandidos, está defendendo direitos humanos para quem diz que algum determinado grupo social não tem que ter direitos humanos. Consequentemente, ao se fazer isso, está se combatendo a cultura da violência, a ideologia da violência. Agora, essas pessoas que vivem aí dizendo que é preciso combater a violência, não sei o que mais, fazer justiça, e ao se fazer justiça se usa a violência, essas pessoas estão defendendo o que exatamente, se não interesses de classe? Alguém viu aí, precisamos tomar medidas efetivas para combater as injustiças sociais, as injustiças políticas, para reduzir essa diferença abissal nesses dois universos, o universo do povo e o universo da direita, da elite brasileira, combater a ideologia do escravagismo. Alguém viu essa turma aí fazendo algo nesse sentido? Pelo contrário, eles estão estimulando a violência. Em nome do combate à violência, eles estão estimulando a violência. Estão usando muito isso aí. Vamos combater a violência, só a paz, não sei o que, ao mesmo tempo estão dizendo que tem um culpado de tudo isso. Tem um editorial do jornal O Globo hoje dizendo exatamente isso, que o editorial tem como título O Inventário da Violência. Aí diz o seguinte, às tantas: no inventário da violência, feito para que ela não prospere, é preciso conhecer a crônica da metástase que começou a tomar conta do organismo da política brasileira já em 2013, quando o PT e seus aliados, em sindicatos e organizações ditas sociais, perderam o monopólio do controle das ruas. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte, que aquele povo, aquela turba foi lá para a rua defender a marcha golpista e, consequentemente, o PT reagiu. O PT não tinha que reagir, tinha que se calar, se recolher. Agora a questão é essa, aquela turba que foi para a rua, foi movida por quê?
Bastou alguém dar um estalo assim, e eles foram para a rua, não tinham interesses políticos por trás daquilo lá, empurrando aquilo lá, não tinha Globo, não tinha Operação Lava Jato. Ideologicamente, essas organizações pertencem a qual campo ideológico, a qual campo político? Tinha alguém lá defendendo o direito à moradia popular, a terra para os trabalhadores sem terra, defendendo o transporte público com qualidade, efetivamente, com tarifas reduzidas, mais empregos, mais renda, menos desigualdade social. Alguém viu alguém defendendo isso? Tinha alguma bandeira lá? Pelo contrário, estavam defendendo a lógica da corrupção, defendendo a Operação Lava Jato, defendendo o Grupo Globo e, consequentemente, tudo que está por trás do Grupo Globo, esse mundão do dinheiro, do capital, esse universo da direita, que é antipovo, antidemocracia. Alguém viu eles defendendo democracia, efetivamente defendendo a Constituição? Agora, a essas alturas do campeonato, quem é incauto o suficiente para acreditar que ali não havia um movimento político organizado por trás de tudo aquilo lá? Estimulando o quê? A violência, claro. A violência que resultou numa violência brutal, cruel, covarde, que foi a prisão do ex-presidente Lula. É só pegar os fatos, a questão do mérito que eu sempre digo aqui. Cadê o programa de governo eleito em 2014? Quem a esta altura do campeonato é capaz de dizer que eles estão aplicando o programa de governo eleito em 2014? Quem é capaz de dizer com substância, com consistência, com consequência, que o impeachment da presidenta Dilma não foi uma fraude? Quem a esta altura do campeonato pode dizer que não é uma violência essa prisão infame e covarde do ex-presidente Lula? Isso é violência. Tem aí um sinal de igualdade na prisão, no sequestro do ex-presidente Lula e na facada do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro levou. Tem um sinal de igualdade. São crimes, violências distintas, com características distintas, mas com a mesma natureza. Um está sequestrado, outro esfaqueado. Esta é a realidade. Agora, isso surgiu de onde? Foi do PT, conforme diz aqui o jornal Globo? O que o PT fez? De concreto, não é blá, 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 quais, não é isso não. Essa questão do mérito que eu sempre digo aqui, essa polêmica aí com o Hugo Studart e o seu séquito sobre a guerrilha do Araguaia, outro crime, um crime em cima de um crime, cometer um crime bárbaro na guerrilha do Araguaia, e vem um livro como esse do Hugo Studart dizer que não houve crime, ou que as duas partes cometeram crimes. A parte que foi vítima e a parte que foi facínora, que foi o regime dos latrocidas. E ficam lá. Mais que isso, seguem adiante com a patranha, dizendo, acabou de postar lá mais um post no seu Facebook, dizendo que está sendo atacado por radicais da direita, radicais da esquerda. Não, radicais da esquerda, no caso, sou eu. Só tem um que está polemizando com ele, porque o Augusto Bonicori escreveu um artigo também no portal Grabois, contestando o livro, desmentindo o livro de alto a baixo, como eu fiz. Ele ignorou, como ele fez, a princípio ele me ignorou. É isso, num primeiro momento ele optou por pegar o meu artigo, dizer que era do PCdoB e tentar atacar o PCdoB, chamaram a fazer Arapuca, o debate de Tararé que eu chamei, que eu escrevi, está no outro lado da notícia.com.br. Armou um Arapuca, junto com o Luiz Fernando Imediato, da Gerações Editorial, essa editora que tem aí de livros, que editou o primeiro livro do Hugo Studart, armaram lá um esquema, e eu quero ressalvar aqui que a Carolina Maria Rui, que sugeriu o nome do Imediato, sugeriu de boa fé, e ele entrou, se aproveitou ali, claramente se aproveitou, então está tudo lá. Eu sistematizei o que eu chamei de debate de Tararé, uma arapuca que eles estavam armando ali, o Studart sobretudo. Agora, lamentável que o Imediato tenha entrado nisso, pelas referências que eu tinha dele, não esperava isso dele, e entrou com um comportamento deplorável, junto com os outros lá, os figurões, me chamando de louco, de desequilibrado, É isso aí, é a mesma coisa, chamar o Lula de corrupto, de ladrão, bêbado, é o mesmo sentido, a mesma lógica ideológica. E com o secto dele lá, José Roberto Guzzo, secto do Hugo Studart, José Roberto Guzzo, Everardo Maciel, Bolívar Lamonier, alguns que eu estou lembrando aqui, tem uma turma lá, mas com uma discussão desqualificada, desclassificada, sem estatura moral, sem estatura intelectual. É que eu falei no dia 29, quando eu fiz o desafio para debater o livro,
Venham debater de cara limpa, sem subterfúgios, sem manobras, sem evasivas. Agora, por que o Hugo Studart não entra no mérito? Por que ele não responde às questões que eu levantei no artigo? Por quê? É porque tem uma nova militância de direita na praça. Esse é um dado importante e fundamental, estimulado por comportamentos como esse editorial do jornal o Globo, que é uma nova militância de direita, que diz que não é nem de esquerda nem de direita. Tem radicais de esquerda, radicais de direita. Eu sou aqui, sei lá, eu sou aqui uma abstração absolutamente fictícia, uma fake ambulante. É isso que eles são, no fundamental. Né? Os Bolsonaros lá da vida atacaram ele, segundo ele, diz que até registraram numa queixa, algo assim, lá na Universidade Nacional de Brasília, que aprovou a tese dele, que esse livro é uma tese dele, né? Que diz que ele estava disseminando comunismo, não sei o quê. Agora, isso aí, né? Esses cachorros loucos aí, que eu sempre digo aqui. Para eles, a Globo é comunista. Ah, mas até onde vai a sandice? Esses bolsonaristas da vida. Agora, esta nova direita tem esse comportamento. Fala assim, esses aqui são radicais de direita, eu não sou radical de direita. Aqueles ali são radicais de esquerda. É a mesma coisa que ele fala no livro, a tese dele no livro, que a guerrilha do Araguaia e a ditadura militar eram a mesma coisa. A mesma coisa. A teoria dos dois monstros, né, dos dois demônios, esse é o nome que se usa por aí. É exatamente para fugir do mérito, fugir da essência, o comportamento da Operação Lava Jato. Nós não temos cores partidárias, o combate à corrupção não é de esquerda nem de direita. Agora, como é que surgem as ideias? Não tem aí uma ideologia movendo esta gente? É isso? Como é que se adquire um determinado comportamento? Como é que se manifesta uma opinião política, se não pelas ideias? As pessoas não têm ideias, e as ideias vêm de onde? As pessoas estão aí sujeitas às ideias e vão adquirindo as ideias, vão assumindo ideias. E isso, consequentemente, vai se transformando em ideologia. Liga a televisão, está lá a cultura da violência, a internet, o rádio, os jornalões, as revistonas, etc. A cultura da violência vai adquirindo essa ideologia, vai se formando a ideologia. Isso é ideologia, a nova direita, essa nova militância da direita, é exatamente isso aí. Defendendo a ideologia da direita, que é a ideologia do embuste. O Studart é claramente isso, um defensor do embuste. Por que não debate o mérito? Repito, reafirmo aqui, refaço o desafio. Vamos debater o mérito de cara limpa. Pode vir Guzzo, pode vir Everardo Maciel, Luiz Fernando de Mediato, pode vir todo mundo, não tem problema. Aqui a questão é de convicção, não é convicção de cínico, não, que tem a consistência de uma bolha de sabão. É a convicção honesta, com tutano, com fatos. Está escrito, flagrado, que o livro do Hugo Studart é uma fraude, é uma mentira. Eu estou pegando esse caso aí, que eu já falei muito desse caso, para exatamente traçar o paralelo com o editorial do Globo, com a lógica da ideologia do editorial do Globo, que diz aqui que a partir lá de 2013 as manifestações cresceram, né, ocuparam no meio daquele ano grandes cidades convocadas à margem do partido, né, falando aí do PT e tal, né, à margem das máquinas ligadas ao partido. Então, veja bem, o PT, a culpa é do PT, o PT não devia ter reagido, aquilo lá foi tudo convocado à margem do PT, viu? E o PT tinha que ficar quieto, não tinha que falar nada. Quando ele fala PT, tá falando, eu sempre digo, epíteto, tem PCdoB aí, tem os movimentos sociais, tem o movimento sindical, a democracia, tem a ideologia do povo. Isso é ódio, é pregação de ódio, ódio contra o povo, que o povo começa a ter um entendimento das coisas, votar, né, em 4 eleições, votando aí na esquerda. O povo começa a perceber que tem saídas, que tem alternativas, que pode melhorar de vida. E tudo isso é violência, viu? Aí, PT aí, a turma do PT, né, propagando violência. Agora, essa questão, a mesma coisa da prisão do Lula, o mérito, entra no mérito da coisa, fica lá os quequequés da Operação Lava Jato, quequequé pra lá, quequequé pra lá, o Deltan Dallagnol vendendo livros, vendendo palestra, metido na corrupção até o pescoço, Carlos Fernando Santos Lima, a história da Operação Banestados, que eu sempre falo aqui, Sérgio Moro dando palestra, né, vive lá nos Estados Unidos e tudo mais. Isso o que é? Se não militância de direita, ideologia de direita. Ninguém está militando, defendendo o povo, não, defendendo democracia, defendendo, né, os direitos sociais do povo, transporte público com qualidade, moradia popular, etc. Essas coisas todas, educação com qualidade, né, essa questão aí da emenda da emenda constitucional 95, a PEC, que ele chama a PEC do teto,
Quem contestou, alguém viu lá na Operação Lava Jato, essa emenda constitucional aí não serve para o povo. Alguém viu o Sérgio Moro falando isso, Deltan Dallagnol falando isso, Hugo Studart falando isso, a rataria pretoriana midiática falando isso? Isso não é uma violência contra o povo? A questão dos tetos que eu falei aqui, a gente tem que partir do concreto para o abstrato para entender as coisas. Não é fazer como eles fazem, porque eles vivem no mundo fake, no mundo da ficção, partem do abstrato para o concreto e não chega a lugar nenhum, chega na mentira, no embuste, no Hugo Studart, no comportamento do Hugo Studart e da rataria pretoriana midiática do editorial do jornal o Globo, essa militância, a militância férrea, ferrenha, dura, implacável. Eles não medem esforços para serem desonestos. Essa história que o Hugo Studart escreveu aí, estou sendo atacado pelos radicais de direita e de esquerda. Só tem um na linguagem dele radical atacando ele pela esquerda. E mesmo assim ele foge. Por quê? Ele e o séquito todo dele, os figurões, as figuraças. Por que fogem do mérito, fogem do debate? Por quê? Não é ideologia isso? Não é militância isso? Aí o Estadão ainda diz que mas as posturas do PT, mas posturas como estas do PT fermentam o subsolo da política e em algum momento a pressão pode extravasar. Felizmente, há uma oportunidade depois de Juiz de Fora desse tipo de comportamento não se repetir por nenhum dos lados. Tá mandando o PT calar a boca aqui, ó. É isso aí, ó. É aquela história da Carmen Lúcia, que ela falou em outras circunstâncias, mas podemos usar aqui, Cala a boca já morreu. É o Hugo Studart de seu século, querendo me calar a boca. Vocês não têm estatura moral, intelectual para calar a minha boca. Não tem. Essa aqui é a questão, que eu digo, repito aqui, é tutano, convicção honesta, não é convicção de cínico. Isso aí é uma abstração de direita, a ideologia. Essa ideologia está espalhada por aí, nessas seitas fundamentalistas que ocuparam os espaços sagrados da religiosidade do povo. Essa religiosidade que defende a fraternidade, a paz, a solidariedade, que não tem nada a ver com esses vigaristas bolsonaristas que tem por aí. Que eles ficam, pegar a Bíblia lá, Malaquias falou isso, Jeremias falou não sei o quê, daí sei lá mais quem falou aquilo, e bate na Bíblia, coitada da Bíblia, apanha desse tipo de gente, é porrada na Bíblia. Não é querendo dar porrada, na verdade, em outras coisas, Aí cultuando a violência, como eles entendem essa questão, as questões sociais, a questão do raciocínio. Gay é isso, aborto é aquilo, mulher é que não sei mais o que, negro é não sei mais o que, não dizem explicitamente, mas o que eles estão dizendo é exatamente isso, na essência é exatamente isso. Tirando do cérebro das pessoas a capacidade da reflexão, da filosofia, da compreensão mais profunda do que é a sociedade. Se as pessoas têm opção assim, opção assada, pertencem a um grupo assim ou a um grupo assado, isso decorre exatamente de comportamento social, de ideologias que foram se formando ao longo da história, de compreensão melhor do que é o ser humano, se quer ser gay, se não quer ser gay, se quer ser corintiano, santista, palmeirense, são paulino, vascaíno, flamenguense, sei lá o quê. Isso decorre, isso tem que ser visto com tolerância, não com essa pregação de violência como eles fazem por aí. E aí o que a gente vê é cinismo, esse Álvaro Dias, por exemplo. O que é Álvaro Dias, se não símbolo da corrupção da Operação Lava Jato? O que ele anda falando por aí? Se não essa pregação aí de, não, tem que combater a violência, porque não sei o quê, mas a Lava Jato, a Lava Jato é o símbolo da violência. Isso que eu falei aqui, Isso tem uma gravidade muito grande, a prisão do Lula. Não causa comoção nacional, porque a mídia fica repetindo. Isso aqui é o editorial do Globo. PT, é Lula, é criminoso, é ladrão, é não sei mais o quê. É uma violência, repito, tal e qual essa facada aí do Bolsonaro. Tem um sinal de igualdade aí do ponto de vista da propagação da violência. Essa militância, o Barroso, por exemplo, esse ministro Luiz Roberto Barroso, que deu aí mais uma canetada na democracia, contra o povo, contra o Lula, em pleno domingo. Como é que funciona aquilo lá? Ele estava de plantão ou ele estava militando em pleno domingo? Contra o Lula, contra a candidatura Lula, contra o povo, contra a democracia. Olha aí, os bancos fazendo pesquisas, para quê? Eles fazem pesquisa para quê? Se não para balizar a grana. Bota grana nessa turma aí. Nesse candidato a gente vai pôr grana, naquele ali vai pôr grana, naquele outro nós vamos tirar grana. E grana.
né? Essa rataria pretoriana midiática, esse cartel mafioso midiático, fala por algum outro motivo, senão pela grana, pelo dinheiro, pelo mundo do dinheiro? Mesmo a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia é uma fonte poderosa, primeiro de calúnia, de mentira, como faz o livro do Hugo Studat. Segundo, porque é um meio de vida de muita gente. Falar disso é o anticomunismo, o antipetismo, isso dá dinheiro. É meio de vida, é uma indústria. É uma indústria do anticomunismo, do antipetismo, histórico isso. Dá até prestígio nesses círculos. Dá prestígio, essa turma gosta, né? Guzzo, Everardo Maciel, Bolívar Lamonnier, né, e etc, tal, né? Dá prestígio, o sujeito se sente ali, né? Olha aí os meus amigos, quem são meus amigos aqui? Todos militantes dessa direita ideológica, né? A nova militância da direita, né, que tenta, é isso, né, que na esquerda e direita é 171, vendedor de bilhete premiado. O general Vilas Boas, que deu entrevista no Estadão, o PT soltou até uma nota fazendo boca de urna contra o Lula. Pode se eleger um candidato que depois não é reconhecido, não sei mais o que, desrespeitando a Constituição, desrespeitando a democracia, desrespeitando a lei. A militância da direita é fake, nessa linha. Se a gente pegar os comportamentos do Vilas Boas, do Hugo Studat, da rataria pretoriana midiática, do editorial do Globo e dos candidatos aí da direita, Álvaro Dias, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Bolsonaro e tal, é o padrão, isso aí, é a fake news, é um mundo fake, o mundo da abstração, o mundo lá do século XIX, da ideologia do século XIX. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.